E, professora, quais são os principais sintomas do ataque cardíaco? O maior de todos é a dor no peito, né? Uma dor em forma de pressão, como se tivesse alguém apertando lá dentro mesmo, né? Mas pode ser também um formigamento, principalmente do lado esquerdo, no braço esquerdo, pode ser falta de ar, às vezes uma sudorese meio inexplicada, pode dar enjoo também, né? E por incrível que pareça, algumas pessoas podem ter um ataque cardíaco e não ter sintoma, né? Às vezes pessoas com diabetes mal controlado, né, elas acabam tendo algum problema nos neurônios que inervam ali o coração e eles não percebem essa dor. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um exame e descobre que tempos atrás teve um infarto, né? Mas o mais comum é que tenha o sintoma mesmo, um desses sintomas, e às vezes até a própria perda da consciência, né? Às vezes a pessoa não perde a consciência, consegue ser socorrida, mas às vezes não, ela chega a perder mesmo a consciência. E nesses casos, professor, o que fazer? Porque de repente, né, a pessoa às vezes está sozinha em casa, ou tem alguém ao lado, mas a pessoa não sabe como agir. Existe alguma forma já de pronto-socorro para ajudar a pessoa? A primeira coisa que tem que ser feita mesmo é chamar um atendimento de emergência e descrever os sintomas, né? Porque dependendo da causa do ataque cardíaco, às vezes pode ser uma arritmia, é importante que chegue logo esse atendimento de emergência para, por exemplo, controlar essa arritmia. Mas o que a pessoa pode ir fazendo, né, enquanto não chega o atendimento médico, né, é tentar acalmar a pessoa, se ela estiver consciente, naturalmente, deixá-la o máximo possível em repouso, né, porque quanto menos o coração precisar trabalhar, menos ele vai sentir necessidade de oxigênio, menos danoso vai ser aquela falta que ele está tendo, né? Então, não tem muito que um leigo fazer além disso, né? Além de deixar a pessoa o mais calma possível, chamar o serviço de emergência e não movimentá-la muito. Eu até perguntei porque, de repente, a pessoa, por falta de informação, acaba atrapalhando em vez de ajudar, né? É uma coisa que a gente vê, foi até interessante você comentar isso bastante, né, em televisão. A pessoa está consciente, está falando, está tendo alguma coisa, e as pessoas começam a fazer massagem. Exatamente. Né? Na verdade, a massagem só deve ser feita quando o coração está parado. Né? Se o coração está batendo, não tem por que fazer a massagem. Você pode, inclusive, induzir uma parada. Né? E, às vezes, a pessoa pode começar um infarto, pode ter aquela região morrendo, mas o coração não está parando de bater. Então, não é qualquer sintoma, qualquer coisa que você já vai sair fazendo massagem, por exemplo. Certo. E, professora, assim, depois que a pessoa tem um ataque, existe alguns tipos de sequela, de repente por falta de atendimento mesmo, esses atendimentos inadequados, ou de repente não chegou a tempo ao hospital? Quais tipos de sequela que isso pode causar? A principal sequela é com relação ao próprio coração mesmo, né? Quanto mais demorado o atendimento, maior a chance dessas células morrerem mesmo e de ser uma grande região que vai morrer. Quando uma região grande do coração morre, o coração fica meio como que uma bexiga, sabe quando você começa a encher uma bexiga e de repente um lado dela começa a encher mais do que o outro? Né? Ele fica com uma parte mais elástica, outra parte nem tanto. E aí ele vai ter mais dificuldade para bater, ele vai mandar o sangue, mas não tão bem quanto mandaria antes, ele começa tendo que compensar, né, fortalecer outras regiões, né? E esse fortalecimento de uma forma inadequada pode exigir demais daquele músculo, que é um elástico, né? Ele pode até ficar como um elástico que é tão puxado que ele acaba se desgastando, né? Então, a pessoa pode chegar, inclusive, no que a gente chama de insuficiência cardíaca. Né? O coração ele perde essa capacidade de pompear bem o sangue para o corpo todo. Então, por isso que o mais importante é o atendimento mais rápido possível. Né? Porque se a pessoa consegue chegar logo, às vezes ela sente aquela dor, tem aqueles sintomas da falta de oxigenação, mas se os médicos conseguem entrar com medicamentos para diluir a placa, por exemplo, rapidamente, às vezes as células nem chegam, a pessoa nem chega a perder, né, aquela região ali do coração. Então, o melhor é o mais rápido possível. O atendimento tem que ser prioritário, né?
E, professora, assim, quanto aos exercícios físicos, né? Existem estudos que falam que faz bem, outros falam que não é melhor a pessoa ficar em repouso. É esse mito, né? Esse comentário que existe. O exercício físico, ele realmente ajuda nesses tratamentos? A gente costuma dizer que houve uma evolução histórica da relação do exercício físico com os problemas de coração, tanto infarto, insuficiência cardíaca, enfim. Há um tempo atrás, se pensava exatamente isso. Não, teve um problema do coração, a melhor coisa é não fazer nada. Claro que na hora que está tendo um problema, não é para fazer nada mesmo, né? Mas depois isso foi evoluindo para uma ideia de que as pessoas poderiam fazer exercício, mesmo depois de ter tido um infarto, um ataque cardíaco. E hoje em dia, a ideia que se tem é que as pessoas devem fazer exercício, né? Por quê? Porque o exercício, aliado a uma dieta saudável, manter um peso saudável, não ter uma vida muito estressada, enfim, o controle de todos aqueles fatores de risco que eu comentei, ele vai ajudar a prevenir um primeiro ataque cardíaco, ou se a pessoa até já teve esse ataque cardíaco, vai prevenir um segundo, um próximo evento, né? Então, o exercício é recomendado. Não é só permitido, na verdade ele é recomendado como uma reabilitação deste evento. Existem outras formas de prevenção a não ser o exercício? Porque de repente a pessoa não gosta de fazer exercício, né? Existem outras formas de prevenir? O que a pessoa precisa fazer é controlar aqueles fatores de risco. Então, se ela tiver uma dieta saudável, uma dieta que não aumente o colesterol, uma dieta que não aumente o peso, que não a predispõe a ter diabetes, por exemplo, uma dieta que não seja rica em sal, que possa predispô-la a ser hipertensa. Então, existem várias dicas, né, com relação à dieta que a pessoa pode ter como uma forma de prevenção, né? Outra coisa que é muito importante hoje em dia é tentar, né, controlar o estresse que a gente tem na vida diária. Né? A forma como a gente lida com essas fontes de estresse que são externas e que a gente não consegue modificá-las, mas a gente consegue mexer em como lidar com essa forma de estresse. Por exemplo, congestionamento. Né? É difícil você evitar um congestionamento. Né? O que você consegue fazer é tentar mudar o caminho, mudar a hora que você sai, né? Ou se realmente não tem como você mudar por questão de horário de trabalho, de faculdade, enfim, tentar estar no congestionamento sem piorar aquela situação complicada. De repente colocar uma música no carro. Exatamente. Né? As pessoas têm que tentar encontrar uma forma dela lidar bem com esses agentes que a gente não consegue modificar, que não dependem da gente. O que a gente consegue fazer é evitar que eles nos estressem mais ainda. Então, existem algumas formas, além do exercício, de tentar evitar qualquer tipo de evento cardiovascular. E a professora, a senhora tocou no assunto de estresse e tudo mais. Tem a questão da depressão. Né? Tem alguns estudos que falam que a depressão tem a ver com essas doenças cardiovasculares. Elas realmente têm a ver? Isso influencia? Influencia. A depressão também é um fator de risco. Eu falei de alguns, mas existem hoje inúmeros fatores de risco, até bioquímicos, que são documentados, enfim. Mas falando da depressão, ela também é um fator de risco para eventos cardiovasculares, né? Porque ela interfere no comportamento da gente e até, inclusive, na prevenção dos outros fatores. Então, você deprimido não vai ter uma vida tão saudável, não vai fazer exercício, não vai se alimentar adequadamente, né? Não vai lidar bem com aqueles agentes estressores do dia a dia, às vezes com o seu próprio trabalho, ou você vai deixando as coisas para depois, vai deixando, aquilo se transforma num problema maior ainda. Né? Então, a depressão é também um fator de risco para um infarto, para hipertensão até. Né? Também conta sim. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje à noite.